50 mil anos. Imagine pisar numa planície onde o céu parece maior e o peso do tempo é palpável. Imagine que não há nomes para rios, florestas ou trilhas. Apenas um mundo em formação e passos humanos que ainda não foram contados nas páginas da história. Agora, pense que algoritmos conseguem juntar fragmentos. Um carvão mineralizado, uma lasca de pedra, um traço de pigmento numa rocha a menos, e transformá-los em imagens que nos permitem vislumbrar essa chegada. É essa ponte entre fragmento e visão que a inteligência artificial vem ajudando a construir, sem substituir a ciência, mas oferecendo cenários plausíveis para um passado que, até pouco tempo, parecia indecifrável. A história que você aprendeu sobre o povoamento das Américas costuma começar em um lugar gelado, o Estreito de Bering. Durante as últimas eras de gelo, milhares de anos atrás, grandes camadas de gelo prenderam oceanos, e uma ponte de terra ligou a Ásia ao que hoje é o Alasca. Por ali, migrantes teriam caminhado para o sul, espalhando-se pelo continente americano até formar as populações pré-coloniais que conhecemos. Essa visão menos apoiada em sítios arqueológicos bem datados e em evidências genéticas torna-se a narrativa dominante do século XX, um quadro coerente que explicava a distribuição, tecnologia lítica e similaridades biológicas entre povos dos dois continentes. Mas no interior do Brasil, rochas e camadas de sedimento começaram a sussurrar outra história. No sertão do Piauí, a Serra da Capivara guarda pinturas rupestres, restos de fogueiras e ferramentas que desafiam essa linearidade temporal. Quem abriu as escavações com obstinação e coragem foi a arqueóloga Nidgaida Menos, cujo nome às vezes aparece grafado de forma diferente em algumas fontes, que enfrentou ceticismo institucional e academicismo conservador para documentar um acervo que sugeria idades muito mais antigas do que se esperava. Algumas datações associadas a camadas e fogueiras ali indicaram idades que vão além de 20 mil, 30 mil e até 40-5, 0 mil anos, segundo alguns estudos. Mas é crucial repetir, essas idades antigas permanecem controversas. A discussão sobre o contexto das amostras, sobre possíveis reinterpretações estratigráficas e limitações dos métodos de datação. A ciência não fechou esse capítulo. Ela o debate. Se essa história está despertando sua curiosidade, fique comigo até o fim e inscreva-se. Vamos acompanhar evidências, modelos e imagens que ajudam a transformar pistas microscópicas em paisagens credíveis. A Serra da Capivara oferece um primeiro palco, painéis com pinturas que narram caçadas, figuras humanas e cenas coletivas, concentrações de carvão de fogueiras e camadas com artefatos líticos, para além das cores nas rochas. As escavações trouxeram à luz restos que alguns pesquisadores interpretaram como ocupações muito antigas. As críticas, por sua vez, apontam para problemas de proveniência das amostras, por exemplo, se o carvão realmente corresponde ao contexto arqueológico datado, e para a necessidade de corroborar resultados com múltiplos métodos de datação, como a luminescência óptica naquelas sedimentos mais antigos que o limite do radiocarbono. A arqueologia brasileira não se limita ao Piauí. No estado de Minas Gerais, o crânio conhecido como Luzia, descoberto no sítio de Lagoa Santa, tornou-se ícone de debates sobre a diversidade morfológica dos primeiros habitantes do continente. A morfologia de Luzia, distinta de certos traços associados às populações siberianas, foi interpretada por alguns como evidência de entradas humanas com composições biológicas variadas. Ainda assim, interpretar morfologia craniana exige cautela. Variações podem resultar de mistura populacional, deriva genética ou simplesmente da vasta diversidade humana que já existia antes. Mesmo das grandes migrações documentadas pelos arqueólogos, Luzia é, sem dúvida, um dos fragmentos que nos lembram que o passado humano nas Américas é complexo e multifacetado. Outros sítios reforçam esse quadro de pluralidade. A Caverna da Pedra Pintada, no Pará, traz sinais de ocupação antiga, com camadas arqueológicas e restos de alimentação humana. Os sambaquis, menos montes de conchas acumulados ao longo de milhares de anos na costa brasileira, menos registram modos de vida costeiros, adaptações ao ambiente marinho e complexidade social. Há ainda tradições regionais, como as chamadas tradições Umbi, Humaitá
e achados localizados em cavernas e abrigos rochosos que apontam para uma diversidade de estratégias de subsistência e de produção material ao longo do tempo. Para tornar essa diversidade mais palpável, é preciso compreender o cenário ambiental do Pleistoceno e do início do Holoceno. Imagine uma paisagem, onde matas se alternam com cerrados mais amplos e manguezais, recuados pelo nível do mar. Rios de fluxo diferente e uma fauna impensável para os dias de hoje. Preguiças gigantes do tamanho de um pequeno carro, mastodontes de dentes longos e colunas robustas, e grandes felinos, como o esmaladon, cruzando territórios que hoje são áreas urbanas. Essas megafaunas ofereceram recursos abundantes, mas também criaram desafios. Grandes carcaças, predadores competitivos e mudanças climáticas que remodelaram os ecossistemas. Entre aproximadamente 10.000 e 8.000 anos atrás, muitas dessas espécies desapareceram do registro continental sul-americano, em um fenômeno cujo motor real provavelmente reúne fatores climáticos, mudanças vegetacionais e pressões antrópicas, que podem incluir caça e alterações na paisagem menos somadas ao acaso evolucionário. Como os primeiros grupos humanos se relacionavam com essa megafauna? Os vestígios sugerem estratégias variadas, caça especializada em alguns contextos, aproveitamento de carcaças, coleta intensiva de recursos vegetais e ocupações sazonais, segundo a disponibilidade. Não há um único modelo. Há mosaicos regionais que, por sua vez, se refletiram em diferentes tecnologias líticas, em padrões de acampamento e em expressões culturais, como as pinturas rupestres e os arcos e flechas tardios. Diante desses indícios surgem hipóteses sobre rotas e momentos de chegada. A travessia por Bering e a dispersão pelo interior norte-americano continuam fortemente, suportadas por datas e sítios bem documentados. Mas arqueólogos e geneticistas hoje consideram outros caminhos possíveis, ou, melhor dizendo, plausíveis. Migrações costeiras pelo Pacífico, em que grupos teriam seguido ambientes litorâneos ricos em recursos. E mesmo modelos mais ousados, que propõem deriva por correntes oceânicas a partir da costa africana para a América do Sul, auxiliadas por correntes como a corrente de Benguela. Esses modelos atlânticos são ainda marginalizados por muitos especialistas, não por serem impossíveis em termos físicos, mas por carecerem de evidências diretas robustas que comprovem travessias de longa distância com presença repetida de pessoas, restos arqueológicos confiáveis vinculados à rota menos e início de colonização. A palavra-chave aqui é pluralidade de hipóteses e necessidade de mais dados. É nesse ponto que a inteligência artificial entra como ferramenta de síntese e visualização, sem pretensão de substituir o método científico. Algoritmos podem combinar mapas paleogeográficos, modelos de correntes oceânicas do Pleistoceno, dados climáticos reconstruídos a partir de núcleos de sedimento e simulações de deriva de artefatos para sugerir caminhos plausíveis. A IA posto automóvel pode também criar paisagens paleoreconstruídas. Como teria sido a costa há 15, 20 ou 50.000 anos? Onde existiriam bancos de pesca potenciais? Quais zonas costeiras teriam oferecido abrigo contra tempestades? Além disso, técnicas de aprendizado de máquina aplicadas à morfologia craniana podem ajudar a comparar formas e identificar padrões de similaridade entre populações, mas sempre com a ressalva de que modelos dependem de amostras, pressupostos e qualidade dos dados. Para cada imagem que a imposto automóvel gera, é imprescindível lembrar ao espectador que se trata de uma hipótese visual, uma reconstrução baseada em evidências limitadas e em modelos computacionais. Em telas do documentário, a legenda deve deixar claro: reconstrução gerada por inteligência artificial, baseada em evidências arqueológicas, publicações científicas. Essas imagens são poderosas para comunicar cenários e despertar empatia, mas não devem ser vistas como fotografias do passado. A utilidade prática dessa integração entre arqueologia, geociência e IA pode ser ilustrada por alguns exemplos. Simulações de correntes oceânicas podem mapear trajetórias de deriva plausíveis para objetos flutuantes, ajudando a avaliar a viabilidade de hipóteses atlânticas. Modelos paleoambientais podem identificar rotas costeiras protegidas facilmente percorríveis por grupos humanos com tecnologia de pesca e transporte mais simples.
Reconstruções de paleovegetação permitem inferir áreas de abundância de tubérculos e raízes que seriam alimentos críticos, e modelos de visão computacional, aplicados a painéis rupestres ou a cerâmicas, podem ajudar a tipificar padrões e a rastrear estilos ao longo do tempo e do espaço, auxiliando na compreensão de redes de troca e de transmissão cultural. Mas toda modelagem tem limites. Datações extraordinariamente antigas exigem evidências igualmente extraordinárias, amostras em contexto seguro, replicação de resultados por laboratórios independentes e concordância entre métodos radiocarbono, quando aplicável, luminescência óptica, análises estratigráficas, entre outros. Há desafios técnicos. O radiocarbono perde resolução, além de 40-50 mil anos. Sedimentos podem misturar materiais de épocas diferentes, e a contaminação moderna pode enviesar amostras de carbono. Em várias discussões sobre idades antigas no Brasil, essas questões foram o cerne do debate, e a comunidade científica tem insistido na necessidade de múltiplas linhas de prova. Somado ao registro arqueológico, o campo da genética populacional trouxe informações complementares. Estudos em DNA moderno e antigo mostram que a população das Américas não se originou em um único evento simples. Em vez disso, parecem existir camadas de migração e mistura, movimentos iniciais, recuos, fluxos costeiros e possíveis entradas posteriores. Alguns sinais genéticos encontrados em populações sul-americanas sugerem conexões complexas e um panorama de mistura, que inclui ancestralidade norte-asiática, variações locais e sinais de drift genético regional. A grande lição da genética é reforçar a ideia de multiplicidade. Populações se deslocam, encontram outras, trocam genes e culturas. E o quadro final é de entrelaçamento, não de linhas retas. Quando reunimos todas essas fontes, menos arqueologia, morfologia, genética e modelos computacionais, menos criamos um quadro mais rico e plural. A inteligência artificial possibilita visualizar esse quadro de forma integrada, montando narrativas visuais que ajudam a testar hipóteses e a comunicar resultados ao público. No entanto, a IA automóvel não cria evidências. Ela organiza, simula e ilustra possibilidades, apontando caminhos para novas pesquisas e levantando perguntas que os pesquisadores precisam responder no campo e no laboratório. No clímax dessa investigação, não há uma prova definitiva de que os primeiros povos entraram no território do atual Brasil há 50 mil anos. O que existe é um conjunto de indicações que, somadas, pedem cautela diante de narrativas simplistas. Algumas datas e sítios sugerem ocupações muito antigas. Outros sítios mostram ocupação consolidada há pelo menos 12 mil anos. Luzia e outros achados cranianos lembram da diversidade humana presente, desde tempos remotos. As tradições arqueológicas brasileiras, sambaquis, registros rupestres da Serra da Capivara, ocupações em grutas e cavernas, explicam uma geografia humana rica e variada. A imposto automóvel, por sua vez, oferece ferramentas para sintetizar essas linhas de prova e construir imagens que ajudam a imaginar cenários plausíveis, sempre com as restrições metodológicas devidamente assinaladas. Além da curiosidade científica, há uma dimensão humana e política importante. Esses primeiros povos não são meros dados em um laboratório, e suas possíveis histórias de chegada e adaptação têm continuidade na vida de milhões de indígenas e na diversidade cultural do Brasil contemporâneo. Muitas práticas tradicionais, conhecimentos sobre plantas e técnicas de manejo de ambientes têm raízes profundas, menos na domesticação de plantas como a mandioca, em manejos do solo, que permitiram a agricultura em solos pobres, em sistemas de armazenamento e em cosmologias que organizaram comunidades por milênios. Reconhecer a ancestralidade indígena é um ato de respeito e de responsabilidade. Preservar sítios arqueológicos, consultar comunidades locais sobre interpretações e proteger territórios é também reconhecer que a pesquisa científica opera em territórios vivos. Ao encerrar, vale um lembrete para qualquer imagem que o público veja neste filme, quando surgir na tela uma paisagem, um rosto ou uma cena recriada por algoritmos. A legenda explicitará: reconstrução gerada por inteligência artificial, baseada em evidências arqueológicas
publicações científicas. Essa transparência é parte da ética de divulgação. Imagens poderosas, com o cuidado de não transformá-las em certezas. A investigação continua. Novas escavações, amostras de DNA antigo, melhorias em técnicas de datação e modelos climáticos mais finos trarão riqueza ao debate. Enquanto isso, podemos usar as ferramentas que temos, incluindo a IAU, para construir imagens que nos aproximem de outros tempos e, ao mesmo tempo, nos mantenham humildes diante do que ainda não está resolvido. Se você quer se aprofundar, visite museus e sítios. A Serra da Capivara, o Sítio de Lagoa Santa, o Museu Nacional, quando as coleções estiverem acessíveis. Instituições acadêmicas e publicações especializadas. Nos links na descrição, listamos textos de referência, artigos científicos e documentários recomendados para quem deseja acompanhar as evidências e as discussões em andamento. E, se esta narrativa tocou sua curiosidade, compartilhe com alguém que goste de história e ciência, menos a preservação do patrimônio arqueológico e o respeito. As comunidades indígenas dependem também do interesse e do engajamento público. A chegada dos primeiros povos ao Brasil não é uma história única e definitiva, menos é um mosaico em construção. A inteligência artificial nos oferece lentes novas para enxergar esse mosaico, mas a imagem final exigiu o diálogo entre arqueólogos, geneticistas, comunidades indígenas e tecnologia. Ao olhar essas reconstruções, que sejamos capazes de sentir o assombro do tempo e a responsabilidade do presente. Assombro diante das vidas que vieram antes de nós, responsabilidade em honrar, proteger e continuar investigando com rigor e respeito. Reconstruir o passado é, em última instância, também um ato de cuidado com o futuro.